tudo bem? Professor Almir Serpa, seu professor de matemática, e a nossa videoaula de hoje é para você do nono ano, tá bom? Polígonos regulares, aula número 57. Nossa equipe de hoje, a Isabela, está conosco, vai fazer uma transmissão ao vivo para você. E é claro, ele é o nosso parceiraço também, tá junto aí, Jonathan. Você não tá visualizando, mas ele tá aí. Parece aí com o Robertão na transmissão, mas é o nosso parceiraço. Bom, não esquece, tá? Aproveitando, o Robertão vai ter promoções a 1000 para vocês. Se inscreve aí no Instagram, Robertão na transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? E é claro, visita aí o nosso canal no YouTube, se inscreve lá, clica nas notas para receber notificações, clica lá no sininho que você vai receber as nossas videoaulas aí do 6º ao 9º ano. Vamos lá? Polígonos regulares agora conosco. Já vou falar inicialmente sobre história da matemática, como é que surgiram e para que serve a ideia de polígono. Primeira visão que você tem sobre o que é o polígono e como trabalhar com ele. Não tem como, né? Você vai fazer algum curso de web design, ilustrador, vai ser arquiteto, engenheiro, não tem como deixar de fora, entender bastante sobre esse assunto. E é claro, né, faz parte do cotidiano. Bom, a ideia de geometria, claro, significa, né? Vem do grego, da palavra grega, estrutura de geometria, e significa geo, terra, e metron, medir. Ou seja, a disciplina de geometria é medir terras, ou seja, medir os objetos que aqui existem. Então, ela originalmente é a ciência para medir terra, tá? E as primeiras ideias geométricas, elas surgiram da necessidade do homem resolver problemas de construções. Você vai ver isso em qualquer livro de história, história da matemática, antropologia, enfim. Vai entender que construções de casa, delimitação de terrenos, plantações e outros materiais, né, que eram utilizados para construções e se manter em residência fixa, a geometria estava lá dando o apoio, tá? Bom, também não esquece que o tema da nossa aula é polígonos regulares. Poli, vários, e aí gonon é lados. Então, polígonos regulares são figuras planas, né? De preferência, são figuras planas com vários lados. A gente vai trabalhar bastante isso. Regular, porque ela tem a mesma quantidade de lados e é lógico, nós vamos falar dessa relação de quantidade de lados, de ângulos, ângulos internos e ângulos externos. E ó, tem umas dicas para vocês, se acompanha aí que vocês vão verificar, tá bom? Então o conceito de polígono regular é porque ele possui todos os seus lados congruentes. Professor, por que essa expressão estranha, congruentes? E eu posso falar de igual? Sim. Você pode falar que as medidas são aproximadamente iguais, mas na hora que você vai construir o polígono, né, eles são congruentes, ou seja, são aproximadamente iguais, mas não exato, porque a gente não consegue ter essa na hora da medição real de objetos reais, a gente não consegue ter essa exatidão. Tem uma aproximação com erros para mais ou para menos, tá bom? Então, nós sempre vamos falar congruentes na hora que a gente está aprendendo a parte teórica. Assim como todos os ângulos internos são congruentes, também o mesmo formato, tá? Se vai desenhar um quadrado no papel, você vai perceber claramente que nem todos os ângulos internos têm exatamente o mesmo valor, porque nós não somos tão precisos assim, tá? Gostaríamos, mas não somos. Como cada vértice de um polígono, a soma das medidas do ângulo interno e o seu ângulo externo é 180 graus, então podemos concluir também que os ângulos externos de um polígono regular também são congruentes, tá? Entre si. Fechou? Isso é muito importante e eu vou te explicar daqui a pouco como que isso funciona. Segue aí, ó, devagarinho comigo. Exemplo, qual é a medida do ângulo interno e do ângulo externo de um hexágono regular? Hexágono, aquele objeto que tem a forma da cabeça de um parafuso, tá? Porque dá mais estrutura, segurança quando a gente vai utilizar essas ferramentas. Então, hexágono regular tem 6 lados, ok? 6, água no lado. Então, é um polígono com 6 lados, tá? A própria nomenclatura já classifica. Então, a soma dos ângulos internos é dada por essa expressão, que na verdade é, né,
n menos 2 vezes 180. Como o hexágono tem 6 lados, 6 menos 2 vezes 180. 6 menos 2, primeiro os parênteses, por favor, não esquece desse detalhe, né? Primeiro que está dentro dos parênteses, a noção lógica dos símbolos matemáticos. Primeiro resolvo 6 menos 2, vai dar 4. 4 vezes 180, 720. Soma dos ângulos internos de um hexágono dá 720. Se eu quero saber a medida do ângulo interno de cada ângulo interno, eu vou dividir 720 por 6. Fica fácil, tá bom? Como o hexágono é regular, divido a soma dos ângulos internos pelo número de lados desse polígono e aí eu obtenho o ângulo interno de cada um dos seus lados, tá bom? Da junção desses lados. 720 dividido por 6, 120 graus, ou seja, a cada passagem interna de um lado para o outro, o ângulo formado é 120 graus. Deu para entender? Tá claro para você? Então segue comigo que eu vou te mostrar agora. Ó. Agora que você já sabe como isso funciona, vamos calcular o ângulo externo, tá? Mais uma vez, já sabemos a soma dos ângulos internos do hexágono e o valor do ângulo interno do hexágono. Então nós vamos agora calcular o ângulo externo do hexágono. Lembre-se, para qualquer figura plana, o ângulo externo é dado a partir de uma circunferência. E qual é o valor da circunferência angular dela? 360 graus. Também não pode esquecer isso, tá bom? Como eu vou dividir por 6, e por que por 6? É um hexágono, x6, tá? 60 graus é na verdade é o replemento que a gente fala, né? A diferença é o que falta para a junção dos ângulos internos e o ângulo externo, tá bom? Então tá aí um desenhozinho para você ter uma noção, ó. Se eu tenho o ângulo interno, que é 120, o que é que falta para 80, que é a sua, né, o seu suplemento, nesse caso é o suplemento, tá bom? Se eu tenho um ângulo interno que é 120, o que é que falta para 180? 60. Então a gente passa uma linha reta na continuidade do lado do polígono e aí você faz a diferença para 180. Então isso a gente chama de suplemento. Não vai esquecer porque essa expressão sempre está lá na questão e você precisa lembrar dela, tá bom? E é claro que aí faz a complementação com o ângulo de 360 graus. Fechou? Que é o ângulo escrito. Lembra disso? Não lembrar, vai ter videoaula aí para revisão para vocês, ok? Vamos seguir comigo? 360 graus não dá para esquecer a relação, tá? Ó, agora a gente vai falar de fluxograma. Primeiro, porque a habilidade que fala sobre essa ideia de construções geométricas, né, de polígonos regulares, eles pedem para que a gente ensine para vocês como que faz essa sequência a partir de um fluxograma. Bom, vou te falar bem sinceramente, né? Fluxograma é uma forma reduzida de você entender o caminho formativo desde o início até o final do processo. Então eu quero reduzir esse processo de uma forma muito clara e simples, eu uso o fluxograma. Posso usar o mapa mental? Sim. Posso usar outros tipos de elementos, né, de esquemas para fazer? Sim, mas o fluxograma ele é perfeito. Ele foi criado aí por Frank Gilbert e lá desde 1921, esse engenheiro mecânico que trouxe essa ideia da criação de um fluxograma, que nada mais é que um esquema mais rápido e fácil de produzir qualquer coisa ou de se apresentar qualquer sistema para que a pessoa leia mais facilmente. Ou seja, um processo de comunicação mais rápido, claro e fácil, tá bom? Então o Frank, junto com a sua esposa, eles apresentaram a ideia pela primeira vez de uma apresentação chamada desenho de processo. Como ele era da engenharia mecânica e trabalhava com a produção, para ele era mais fácil entender esse caminho. Então os primeiros passos que eles tomaram para encontrar o melhor caminho foi utilizando a ideia do fluxograma. Mas o que é o fluxograma? Vou te mostrar mais facilmente. Já falei sobre ele lá no 8º ano, já falamos sobre ele no 7º ano. O fluxograma
Faz parte da nova aprendizagem. A matemática está aí para montar para você e apresentar um modelo. Matemática cria modelos. Fluxograma não pode ficar de fora das nossas aulas, tá bom? É uma forma simples e fácil de identificar o fluxo com que as atividades acontecem nele. Cada passo de um processo é representado por um único símbolo que possui em uma resumida descrição. Bom, esses símbolos são padronizados, mas você pode criar o seu também, desde que você especifique qual é a função dele, tá? E eles são ligados por flechas que demonstram a direção do fluxo da atividade, ou seja, o caminho do início ao fim. Então se liga aí que eu vou te mostrar o desenho, ó. Vamos fazer uma relação de um fluxograma com uma nota de uma unidade, tá bom? Então, na unidade, ou você faria, por exemplo, no mínimo 2 provas para ter uma média da unidade, ok? Prova 1 e prova 2 dos assuntos de uma determinada unidade. Então, o início seria essa, nota 1 e nota 2. Como é que o professor vai te dar a média? Ele vai somar a nota 1 com a nota 2 e vai dividir por 2. Fechou? Então, o próximo passo após fazer as avaliações é construir a média. Então, coloca a nota 1 e a nota 2 somadas dividido por 2, média. Se você obteve a média menor que 6, supondo que a média fosse 7, por exemplo, se você obteve a nota menor que 6, você vai para recuperação, porque a média é 7. Se você obter a nota maior que 7, ou maior ou igual a 7, está aprovado nessa unidade. Não tirou essa nota, foi abaixo de 7, por exemplo, menor que 6, você vai para uma recuperação, ok? E depois da recuperação, você vai ser aprovado se tirar uma nota, né, superior a que a média geral pede. Se isso não acontecer, vai ser reprovado. Então, aí é o fim do processo. São 2 etapas aí. Não coloquei a etapa clara da recuperação, mas é a partir desse trapézio, na verdade, né, desse losango aí, que é a partir dessa etapa que o professor determina. Faz recuperação, faz um trabalho, ou vai fazer uma nova prova, enfim, vai tomar uma atividade para que você siga 2 caminhos. Se continuar com a média abaixo de 6, reprovado. Se recuperar, aprovado, tá bom? Então segue comigo agora que eu vou falar sobre o hexágono regular, que é um polígono de 6 lados, que apresenta todos os lados e todos os ângulos congruentes entre si, tá? Então, como a soma dos ângulos internos do hexágono é 720, a gente já calculou, tá aí bem claro, né? Já tá bem claro para vocês. Cada ângulo interno mede 120, nós também já calculamos, lembra disso, os primeiros slides. A etapa da construção de hexágono vai passar pelo seguinte processo. Eu não vou fazer a apresentação. Traz aqui para mim, Jonathan, por favor. Ó, eu não vou fazer a apresentação no quadro. Eu trouxe para vocês as etapas de construção de um hexágono a partir das animações, tá bom? Nas próximas videoaulas eu monto com régua e compasso, que eu gosto pra caramba, mas hoje não dá tempo, então nós vamos fazer na animação do slide. Fica de olho aí, Jonathan vai te mostrar agora, tá? Primeiro passo, nós vamos definir o comprimento do lado do hexágono que desejamos construir. Exemplo, 5 centímetros, tá? Segundo passo, construímos um segmento de reta AO de 5 centímetros de comprimento. Então, eu passo lá uma régua no quadro, né? Passo lá, delimito ou uso a própria régua, então um outro material que eu posso utilizar como elemento para deixar alinhado. Aí, do jeito que tá vendo? Ó? O segundo passo é construir essa reta AOE, tá vendo aí, ó, do centro, né, que é o O, até o A, tá bom? Fez isso, mensurou aí, esse raio tem 5 centímetros, massa. Vou abrir o compasso nessa medida, né? Eu vou com a ponta seca do compasso em O, a abertura é igual à medida de 5 centímetros, lá em A, e vou fazer esse giro para construir a circunferência do jeito que você está vendo ela aí. Fez isso, é o terceiro passo.
Primeiro foi marcar 5 centímetros, traçar a linha, que é o nosso raio, depois eu uso o compasso para fazer essa circunferência, e depois dela, a partir do ponto A, tá vendo no ponto A, que é o meu quarto passo, ainda, né, com a mesma abertura da ponta seca do compasso em A, nós determinamos B. Como é que isso acontece? Porque um hexágono, o lado dele tem o mesmo valor do raio, então eu vou usar a medida do O até A, em A, ponta seca em A, traço B, tá vendo ali as marcações? Depois ponta seca em B, traço C. Depois ponta seca em C, traço D. Depois ponta seca em D, traço E. Depois ponta seca em E, traço F. E se eu quiser confirmar, ponta seca em F, confirmo lá em A. Feito isso, né, todos os segmentos, seguindo o mesmo passo, a mesma abertura, ou seja, o tamanho, a medida do raio, eu já tenho umas marcações que eu vou ligar de A a B, de C a D, de D a E, de E a F, depois é F a A, tá bom? Fazendo isso, ó, agora eu vou fazer as laterais do hexágono inscrito. Agora vai surgir o hexágono aí, porque nós vamos traçar AB, BC, CD, DE, EF e FA, tá bom? Para finalizar, segue comigo, ó. Fiz o tracejado todo, ligando cada ponto desse hexágono inscrito. Eu quero só o hexágono, apaga a circunferência, não tem problema, tá bom? Mas se eu deixar aí, está bem visível para você o hexágono. Agora, é claro, o ideal é que esse hexágono ele tenha uma superfície para que eu possa depois calcular perímetro e área. Senão eu vou calcular só o perímetro aí. Colocou a superfície? Agora eu posso calcular área e perímetro do hexágono, tá bom? Não adianta formar se não seja essa sequência, se liga aí. E lembre que essa sequência vai virar um fluxograma. Lembrou dela até o sexto passo? Pronto, fechou aí. Agora nós vamos apresentar o fluxograma. O que foi que nós fizemos? Traçamos uma semi-reta no valor de 5 centímetros. Lembra dela? Bom, abrimos um compasso e aí criamos, né? Surgiu o círculo a partir desses 5 centímetros. Ponta seca em O e compasso em A. Fechou? Aí depois nós fizemos... Ó, aí é uma outra forma, tá? Não igual aquela que eu te mostrei, mas é uma outra forma, tá, ok? Naquela forma, o fluxograma nessa parte seria traçar com a mesma medida do raio de A a B, de B a C, de C a D, DE, depois é F, FA. Agora tem outra forma de construir que eu posso fazer. De que forma é? Eu vou traçar 3 circunferências idênticas, só que a partir de pontos distintos. Eu vou pegar no ponta seca em A, com a mesma abertura de O até A, e traço a circunferência que você está vendo aí, ó, no centro da tua imagem. Depois eu pego ponta seca lá do outro lado, né, do diâmetro da primeira circunferência, né, e vou traçar outra circunferência. Aí formamos 3, percebeu? Tá claro aí? Só que elas se tocam em B, C, D, E e F, tá vendo? Ó? Aí o que você faz? Liga os pontos. É quase idêntico ao que a gente fez, só que quando a gente fez aqui, ó, nós não formamos a circunferência, a gente só fez um traçado, tá vendo? Ó? Se eu desse continuidade de A até B, formaríamos a circunferência. E ela iria passar pelo ponto B e pelo ponto F. A mesma coisa quando eu traçasse de D para C e E. Tá bom? Por isso que a gente mostrou aí de outra forma o fluxograma. Pode ser feito da forma anterior e dessa aí também. E qual é a parte final? Pintar a região interna do hexágono para garantir que ele tenha perímetro e área. Deu para entender? Tá claro aí a relação? Então, a partir desse fluxograma você entende
o processo. Eu posso alterar? Sim. Olha, eu alterei para vocês o fluxograma. Eu comecei mostrando as 6 etapas e nele eu fiz as 6 etapas, mas com outras apresentações, usando, claro, na verdade, 3 circunferências entrelaçadas entre si e deu o mesmo resultado, tá bom? Pode ser feito assim? Pode, fica claro. Existem várias formas de construções geométricas, não existe uma padrão. Então se liga que a gente vai trabalhar sempre com formas distintas para que você tenha uma visão ampliada desse assunto, tá bom? Agora, construções geométricas a partir de um segmento de reta do ponto A. Vamos lá? 0, né? Segmento de reta. Aí eu vou usar agora o esquadro, lembra? Olha, mais uma vez eu estou usando a construção geométrica diferente. Agora eu vou partir do ângulo interno, ou seja, dos ângulos que montam o hexágono. Eu posso também trabalhar com régua e compasso, mas também posso trabalhar só com o esquadro aí e o piloto, tá? Para montar, ó, 90 graus para cima, tá vendo aí, ó? E qual é o ângulo que vai dar ali? 60 graus. Não foi dado esse ângulo? A gente não calculou? Não era o ângulo externo? Então ele está aí, ó. 30 graus, 60 graus eu dei mais. Como é que eu faço? Traço aí, 60 graus. Traçou, vou fazer isso claramente, né, nas demais partes da figura. Vou seguir, ó. O segundo passo, você vai repetir esse passo, sempre ajustando o esquadro à semi-reta traçada por último, obtendo, né, ao final, 6 semi-retas de origem O. Ou seja, vou te mostrar na animação, ó. Fez a primeira e depois dela vou fazendo as demais, no caso aí no sentido anti-horário, e aí eu vou traçar os pontos com o compasso, ó, tá vendo, ó? Vou traçar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E. Tá vendo como é uma outra forma de construção do próprio hexágono? Viu como dá para fazer tanto com régua e compasso, como com o esquadro? Feito isso, eu vou ligar ponto a ponto e, é claro, pintar essa região interna para dizer tem perímetro e tem área, tá? E aí o hexágono no quarto passo está traçado. Fechou? Agora eu vou te mostrar o fluxograma como foi feito aí. Nesse caso específico. Realizamos o primeiro passo, né? No primeiro passo a gente traçou uma semi-reta O livre aí. Depois a gente realizou o segundo passo usando um esquadro e o piloto com 60 graus ângulo central da figura, né? Se foram traçadas as 6 semi-retas, surgiu o hexágono. Se não foi traçada, não vai ter a figura fechada. Então volta lá e tem que traçar 6 semi-retas. Terceiro passo, realizamos, né, a ligação com o compasso de cada medida, ou seja, do raio, para marcar de A até F, ok? Realizamos o quarto passo, que foi ligar ponto a ponto, A, B, C, D e F. Depois F até A e finalizou. Aí foi o fluxograma. Tá aí um desafio para vocês, a gente já está fechando a nossa videoaula de hoje. Podemos dividir um hexágono em 4 triângulos equiláteros? E qual a medida do ângulo interno de cada triângulo? Veja a imagem aí para dar uma ajuda para vocês. A dica do professor aí para vocês. Fique à vontade, divida esse hexágono em triângulos equiláteros e calcule qual é a medida do ângulo interno de cada um deles e manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tá bom? Sem falta. Quero agradecer, antes de fechar a videoaula, de todos os professores que usam nossas videoaulas como referência. Professor, por favor, dá um pontinho para o pessoal que faz aí a resolução do desafio. Agradecer ao grande Gabriel aí, Henrique, que é o que mais resolve as questões e manda pra gente no Instagram. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.